Olá, pessoal! Com esse xizinho aqui, você já sabe sobre o que e sobre qual assunto nós falaremos nesse vídeo, né? Bom, é claro, nós vamos falar sobre a Lei 14.188, de 28 de julho de 2021. A lei que trata naquilo que nós já estamos sabendo, que é o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Então, você verifica que a Lei 14.188, de 28 de julho de 2021, define o Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Bom, sabemos que temos a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que trata de normas relativas à violência doméstica. E hoje, agora, com o advento da Lei 14.188, de 28 de julho de 2021, nós temos um programa de cooperação chamado Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica como uma das medidas de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Essa lei 14.188, ela não veio apenas para trazer um programa de cooperação, sinal vermelho, contra a violência doméstica, mas ela veio também para trazer algumas alterações no Código Penal e na Lei Maria da Penha. Nós vamos ter alterações promovidas no artigo 12C da Lei Maria da Penha, e vamos ter também alteração no artigo 129, teve a inclusão do parágrafo 13, nós só tínhamos até o parágrafo 12, agora a gente vai ter a inclusão do parágrafo 13, e vamos ter também uma inclusão no artigo 147. Temos o 147, o 147A, e agora, com o advento da Lei 14.188, vamos ter o artigo 147B, ok? Nós vamos falar sobre essa inovação legislativa agora do dia 28 de julho de 2021. Então, vamos lá. Olha só, o artigo 1º da Lei 14.188 vai dizer o seguinte: esta lei define o programa, ele veio para definir o programa de cooperação sinal vermelho contra a violência doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar prevista na Lei Maria da Penha. E, no Código Penal, ele altera a modalidade de pena na lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões do sexo feminino e cria o tipo penal violência psicológica contra a mulher. O artigo 1º da Lei 14.188 vai dizer que fica autorizada a integração entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os órgãos de segurança pública e as entidades privadas para a promoção e a realização do programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica, como medida à mulher vítima de violência doméstica familiar, conforme os incisos 1, 5 e 7 do artigo 8º da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. O parágrafo único do artigo 2º vai tratar do seguinte: os órgãos mencionados no caput desse artigo, quais órgãos? Olha aqui. Se fica autorizada a integração entre Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos da segurança pública, além das entidades privadas, para promover e realizar programa de sinal vermelho contra a violência doméstica como medida de ajuda à vítima de violência doméstica, quando ele fala aqui dos órgãos mencionados no caput, a gente está falando exatamente desses aqui: Poder Executivo, Judiciário, MP, Defensoria, órgão de segurança pública e entidades privadas. Deverão esses órgãos estabelecer um canal de comunicação imediata com as entidades privadas de todo o país, participantes do programa, a fim de viabilizar assistência e segurança à vítima, a partir do momento em que houver sido efetuada a denúncia por meio de código de sinal em formato DX.
preferencialmente feito na mão e na cor vermelha. Então, o que esses órgãos vão ter que fazer, esses órgãos aqui do artigo 2º, eles vão ter que estabelecer, aqui ó, estabelecer um canal de comunicação aqui ó, imediata. Um canal de comunicação imediata com as entidades privadas de todo o país, participantes desse programa, né, de promoção e realização de proteção a essa mulher, a fim de viabilizar a assistência e segurança à vítima. Não apenas assisti-la, mas também cuidar da segurança da vítima. A partir do momento em que houver sido feita a denúncia por meio do código sinal em formato X, né? Esse sinal vermelho aí, preferencialmente na mão e na cor vermelha. O artigo 3º da lei vai nos dizer o seguinte: a identificação do código referido no parágrafo 2º, que código? Esse código vermelho no formato de um X, de preferência na mão. A identificação do código referido no parágrafo único do artigo 2º poderá ser feita pela própria vítima pessoalmente em repartições públicas em entidades privadas de todo o país. E, para isso, deverão ser realizadas campanha informativa e capacitação permanente dos profissionais pertencentes ao programa, conforme dispõe o inciso 7 do artigo 8º da Lei Maria da Penha, para encaminhamento da vítima ao atendimento especializado na localidade. Ou seja, o que está se querendo afirmar aqui? Está se querendo afirmar em que, se verificando que a mulher mostrou esse sinal, é óbvio que ela está precisando de assistência. O artigo 8º da Lei Maria da Penha, ele vai tratar das medidas integradas de prevenção. Esse artigo 8º aqui, ele trata das medidas integradas de prevenção. E ele vai dizer que a política pública que visa coibir a violência doméstica far-se-á por meio de um conjunto de articulados de ações da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, de ações não governamentais, tendo por diretrizes integração operacional do Poder Judiciário, do MP e da Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, promoção de estudos e pesquisas, respeito ao meio de comunicação, dos valores éticos e sociais de pessoa e da família, implementação de atendimento policial e especializado às mulheres. Então, o artigo 8º, ele vai trazer aí, na verdade, as medidas relativas a essa prevenção, ok? E é disso que o artigo 3º está falando. Continuando aí, o artigo 4º, agora sim, nós vamos às alterações. Então, a gente percebe que lá no artigo 1º, no artigo 2º e no artigo 3º, essa lei 14.188, ela vem tratando especificamente do Programa de Cooperação Sinal Vermelho, tá? Contra a violência doméstica. Então, o artigo 1º vai falar desse programa, o artigo 2º vai dizer a respeito da integração dos órgãos em relação a esse programa, e o artigo 3º vai tratar da identificação, que é esse sinalzinho aqui, vermelho, de preferência na mão, ok? Agora, o artigo 4º da Lei 14.188 já vai trazer para a gente as alterações promovidas no artigo 129 e 147 do Código Penal. Então, o artigo 4º da Lei 14.188, ele vai dizer: o Código Penal passa a vigorar com as seguintes alterações. E aí o artigo 129, que todos nós conhecemos, que é o artigo que trata da lesão corporal, ele foi acrescido do 13º parágrafo. Nós tínhamos até então 12 parágrafos e a partir da Lei 14.188 nós vamos ter no artigo 129 o 13º parágrafo, que vai tratar da lesão corporal simples praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica ter uma pena de reclusão de 1 a 4. Nós sabemos que a pena para o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica é de no máximo 3 anos. E aí, o parágrafo 9º do artigo 129, essa pena aplicava-se tanto quando a violência doméstica ela era praticada contra o homem ou contra a mulher. Agora, quando a lesão corporal
for simples, for leve, praticada contra a mulher, ela vai ter uma pena de reclusão de 1 a 4 e não mais de, no máximo, 3 anos, ok? Então, já temos aí a diferença. Nós temos uma nova pena para lesão corporal leve quando praticada no contexto da violência doméstica contra a mulher. Agora, se a lesão corporal é grave, se a lesão corporal é gravíssima, a pena já era efetivamente maior por conta da redação do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. Então, como ficou agora o artigo 129 com a inclusão do 13º parágrafo? Dessa forma, o artigo 129, ele agora passa a ter o parágrafo 13, que vai dizer: se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos, né? E aí, a gente já sabe que, em que pese essa pena aqui ser de 1 ano, já não vai mesmo se admitir, já não se admite a suspensão condicional do processo, porque nós sabemos que o STJ já sumulou dizendo da impossibilidade da suspensão condicional do processo da transação penal quando envolver violência doméstica contra a mulher, e ainda que não houvesse simulado, ainda que o STJ já não tivesse simulado sobre o tema, nem precisaria, porque o artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ele já diz que não se pode aplicar a Lei 9.099 de 95 nas hipóteses de violência doméstica contra a mulher. Então, em que pese essa pena aqui ser de 1 ano, não se admite a suspensão condicional do processo, dado a vedação prevista no artigo 41 da Lei 11.340 de 2006. O artigo 41 da Lei 11.340, ele veda a aplicação de qualquer norma da Lei 9.099 quando se tratar de violência doméstica contra a mulher. E aqui a gente vai estar tratando de violência praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Olha aqui o 121, parágrafo 2º-A do Código Penal, que diz: considera-se que há razões do sexo feminino quando o crime envolve, olha aqui, violência doméstica e familiar, ou quando o crime é praticado contra a mulher em razão do menosprezo ou discriminação à condição de mulher, é o que a gente chama aqui de violência de gênero, né? O crime está sendo praticado em razão da discriminação existente no contexto dela ser mulher, ok? Então, é claro que se aqui nós temos uma lesão corporal praticada nesse contexto, envolvendo violência doméstica contra a mulher, não se aplica os benefícios da Lei 9.099. Então, em que pese a pena mínima ser de 1 ano, não há que se falar em suspensão condicional do processo, ok? Então, aí a primeira alteração, artigo 129, parágrafo 13. Mas a alteração não parou por aqui. Nós temos aí também, no artigo 4º, a alteração do artigo 147 do Código Penal. Foi incluído lá no artigo 147, o 147B, que vai tratar de um novo crime, né? Um novo tipo penal, que é a violência psicológica contra a mulher. Então, a violência psicológica contra a mulher agora está tipificada no artigo 147B do Código Penal, que vai dizer para a gente o seguinte: olha aqui, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação de direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Se o agente praticar esse comportamento, ele vai ter uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Veja que a gente está aqui diante de um tipo penal expressamente subsidiário, que você vai responder por esse crime se ele não constituir
se ele não for, na verdade, não for uma forma de praticar um crime mais grave. Então, causar o dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça. Aí olha a conduta. A conduta do agente é causar dano emocional mediante o quê? Ameaça. Então, esse dano tem que ser causado mediante quais condutas? As condutas aqui são mediante ameaça. Se ele causar o dano porque a ameaçou, porque a constrangeu, porque a humilhou, manipulou, isolou, chantageou, está chantageando a mulher, a ridicularizou, ou limitou o seu direito de ir e vir. Aí veja que ele coloca aqui, olha, ó, ou qualquer outro meio. Aqui ele abriu, tá vendo? Como ele não pode ser capaz, o legislador não pode ser capaz de dizer quais todas as condutas, ele não teve condições de esgotar todas as condutas, né, que seriam capazes de causar esse dano emocional. Ele disse, ó, tudo isso aqui e qualquer outro meio, tá ok? Aqui é a aplicação da interpretação analógica. Qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Então, se ele apenas limitar o direito de ir e vir causando dano emocional a essa mulher, o crime já está praticado. Se ele apenas isolá-la, manipulá-la, ameaçá-la, constrangê-la, humilhá-la, ridicularizá-la, chantageá-la, então praticar esse crime contra a mulher que prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações e comportamentos, crenças e decisões, e aí causar esse dano mediante quais condutas? Qualquer uma dessas. Então, você vê que é um tipo penal misto alternativo, né? Porque é causar dano, tá, mas é causar dano mediante quais condutas? Uma dessas aqui. Então, qualquer uma dessas condutas praticadas que causar o dano, o crime já vai estar sendo praticado. Não precisa que o autor da infração ele efetivamente limite o direito de ir e vir, que ele isole, que ele manipule. Agora, a gente tem que entender aqui o seguinte: se você analisar esse contexto aí desse crime, você pode perceber que o legislador aqui ele foi bem amplo. Por que que ele foi bem amplo? Porque ele não diz no artigo 147, ele bota violência psicológica contra a mulher. Mas ele fala causar dano emocional à mulher. Ele não diz a mulher em situação de razões do sexo feminino, como ele tratou lá no parágrafo 13. Se você analisar aí, veja que ele não colocou no contexto de violência doméstica, no contexto de violência envolvendo apenas o caso de violência doméstica. É a mulher em um contexto geral, como sendo uma violência efetivamente de gênero, tá? Independente de ser ou não no contexto da violência doméstica, porque ele não fez essa menção no tipo. Esse tipo penal aí, ele diz respeito ao fato praticado contra a mulher, ok? Então, não necessariamente que, para contextualizar, para se verificar a tipificação desse crime, esteja em uma violência doméstica, porque aqui ele não tratou especificamente dela, tá? Ele diz aí, causar dano emocional à mulher, ponto. Não disse
como falou no artigo 129, parágrafo 13, se a lesão for praticada contra a mulher, olha aqui, por razões de condição do sexo feminino, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º-A do Código Penal. E o que é razões do sexo feminino? É quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O artigo 147b ele foi bem mais amplo. Ao meu ver, o legislador aí podia ter sido um pouco mais objetivo, trazido a forma de esse tipo penal de uma forma mais taxativa, porque aqui ficou de tal forma que é um crime contra a mulher, qualquer que seja. Não disse aqui o caso de violência de gênero, nada disso. É claro que você vai interpretar dessa forma, mas vai além daquele contexto da violência doméstica e familiar, ok? Ele vai bem além desse contexto de violência doméstica e familiar, porque é apenas um crime que fala violência psicológica contra a mulher, não apenas no contexto da violência doméstica e familiar, tá? Então veja que esse tipo penal foi bem mais amplo. Trata-se aí, é claro, 6 meses e 2 anos, veja que pela pena é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Praticado esse crime no contexto de violência doméstica contra a mulher, aí, é claro, aplica-se o artigo 41 da Lei 11.340 de 2006 e, portanto, nesse contexto, mesmo sendo infração penal de menor potencial ofensivo, no contexto da violência doméstica, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Esse crime é de menor potencial ofensivo por conta da pena máxima, mas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, aplica-se o artigo 41 da Lei 11.340, o que veda a aplicação da Lei 9.099, mesmo a gente estando aí diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, tem que analisar o contexto que a infração penal foi praticada. O artigo 5º dessa lei vai dizer: o caput do artigo 12C da Lei Maria da Penha passa a vigorar com a seguinte redação. Bom, vamos analisar qual era a redação anterior para a gente verificar o que foi mudado. Olha a redação anterior. Essa é a redação anterior. Redação anterior à Lei 14.188. Olha, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Aí olha o 12C com a nova redação. Nova redação. Com a nova redação, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física, olha aqui tem diferença, ou psicológica. Foi essa expressão inserida. Expressão inserida pela Lei 14.188 de 2021. Então, hoje, se for verificada a existência de risco atual ou iminente à vida, à integridade física ou, então foi acrescido do ou psicológica da mulher, em situação de violência doméstica, familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou convivência com a ofendida. Então, o artigo 12C, ele trata do afastamento imediato do agressor do lar. E aí, se essa violência, se esse crime for praticado e for verificado a existência de risco atual e iminente, antes era a vida ou a integridade física da mulher. Agora é a vida, a integridade física ou a psicológica. Até porque nós temos agora o crime do artigo 147b, que nada mais é do que essa violência psicológica, tá ok? Então, verificada essa violência psicológica contra a mulher do artigo 147b, é admissível o afastamento imediato do lar. Então, aqui, no artigo 147b, a pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos, mas lá pelo artigo 12C da Lei Maria da Penha, você verifica
que vai ser admissível afastamento imediato do lar em relação ao agressor, que será imediatamente afastado do lar, conforme prevê o 12C com a nova redação, verificada a existência de risco atual iminente à vida. Vida é o bem aqui protegido, integridade física ou psicológica, né? E não apenas da mulher, mas também dos seus dependentes. O agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida, é a nova redação. E vai ter esse afastamento determinado por quem? Pela autoridade judicial, é a regra. Mas pode ser pelo delegado de polícia quando no município não for sede de comarca, tá? Então, quando ele estiver no município onde não seja sede de comarca, não tem fórum, não tem juiz naquele município, ó, não tem fórum, não tem juiz no município, o próprio delegado de polícia pode determinar a medida de afastamento do lar em relação ao agressor. Ele mesmo poderá determinar. E mais, olha a novidade, que isso aqui foi de 2019, né? Pelo próprio policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então, não vai ter impedimento para que essa pessoa agressora seja afastada do lar. Ela vai ser determinada de forma imediata o afastamento pelo juiz. Se não houver comarca na cidade, pelo próprio delegado. E se não tiver delegado, vai ser pelo próprio policial que atender aquela diligência, ok? O parágrafo 1º do artigo 12C não sofreu alteração. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, que é quando o delegado de polícia ou o policial, que não é delegado, nessas hipóteses, o juiz será comunicado do afastamento do lar no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada, devendo dar ao MP ciência concomitantemente. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva, não será concedida liberdade provisória ao preso, ou seja, será o caso dele ser mantido no cárcere. Então, nós temos aí o artigo 12C, com a sua redação devidamente alterada pelo artigo 5º da Lei 14.188, para a inclusão da violência psicológica, ok? O artigo 6º da lei vai dizer que ela entra em vigor na data da sua publicação, dia 28 de julho de 2021, e sendo assim, nós aqui comentamos brevemente sobre a nova lei 14.188, de 28 de julho de 2021, que promoveu alterações no Código Penal, na Lei Maria da Penha, e trouxe, na realidade, a possibilidade de um novo programa de cooperação no enfrentamento à violência doméstica, programa de cooperação Sinal Vermelho, ok? Então, essas foram as alterações promovidas pela Lei 14.188. Tendo qualquer dúvida, só você mandar a sua perguntinha para mim, que eu terei o imenso prazer em responder, como sempre. Sinal vermelho.